Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou fazer um vídeo introdutório explicando o motivo pelo qual eu decidi criar esse canal. Mas esse primeiro vídeo já justifica bastante o motivo, porque eu tive muita dificuldade de encontrar vídeos com dicas que me mostrassem detalhadamente diversas situações aqui nos Estados Unidos, dentre elas a questão do aluguel de imóveis, seja apartamento, seja casa e etc. Então eu decidi começar com esse vídeo para ajudar vocês. É o primeiro vídeo do canal, então assim, eu peço apoio para vocês de dar uma curtida, dar um like, compartilhar com os amigos aí. Quem sabe a minha vida de imigrante fica mais fácil aí se eu viralizar. Bom, eu já moro aqui nos Estados Unidos há 2 anos e recentemente eu estava buscando um apartamento para alugar. Esse apartamento aqui. E eu tive muita dificuldade no começo, gente, porque é muito difícil você ter tantas informações, porque não é simples, para conseguir alugar um apartamento aqui. E o que acontece? Mas você estava morando nos Estados Unidos e você morava onde, né? Porque, enfim, você está alugando apartamento agora. Muitas pessoas, quando vêm para os Estados Unidos ou imigram para outros países, etc., você tem a opção de morar com outras pessoas. Então você pode alugar um quarto, não necessariamente você precisa ter o aluguel de um apartamento. Eu fiquei morando com colegas de quarto por todo esse tempo, né, que aqui a gente chama de roommates. E normalmente colegas de quarto, como funciona, né? Já vou pular já para a parte do aluguel, mas eu vou explicar direitinho para vocês, porque até para quem vem às vezes com amigos ou querendo compartilhar um lugar, pode ter uma explicação melhor. Quando você mora de aluguel com seus amigos, né, uma pessoa fez aquele aluguel e você aluga o quarto. Então não necessariamente você vai fazer o aluguel de primeira. Se você decidir morar sozinho, aí sim alugar um apartamento ou uma casa, você vai precisar dos seguintes requisitos que eu vou passar para vocês. Primeiro de todos, faça uma pesquisa na região que você deseja alugar. Então, como você pode fazer essa pesquisa? Aqui nos Estados Unidos existe um aplicativo que foi o aplicativo que eu usei, que se chama o Zillow. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem do aplicativo, mas basicamente você coloca no aplicativo se você quer fazer o aluguel ou uma compra e você coloca os detalhes que você quer do imóvel e também o valor que você pode pagar. Esse aplicativo, ele é muito bom para você fazer exatamente essa pesquisa. Não é muito bom, pelo menos não foi para mim, para você encontrar um corretor para te ajudar. Então, eles dão até uma opção de, por exemplo, se você encontrou um imóvel que você gostou, você pode mandar como se fosse uma carta de apresentação sua mostrando interesse nesse imóvel. Só que para você fazer isso, você tem que pagar uma mensalidade para eles, que foi, salvo engano, $30, mas não chega a ser uma mensalidade porque você pagaria por mês, mas você tem a opção de pagar por somente um mês e usar aquele um mês para fazer a sua pesquisa e mandar exatamente essas cartas de apresentações suas para os proprietários, os corretores e etc. Acontece que eu fiz isso, gente, e eu não me indico fazer, já fica uma dica, porque nenhum corretor entrou em contato comigo, zero. Então, assim, foi $30 jogados fora, assim, basicamente, porque não muda nada em questão relacionada à pesquisa. O que funcionou para mim? Você pode, na região que você quer alugar, e gente, eu tô falando desse aplicativo Zillow, na região que eu tô em Nova York. Só que o Zillow, eu não sei se tem no Brasil, mas eu sei que tem em todo aqui os Estados Unidos. Então, assim, se você quer ir para outra região e tudo, você também consegue usar o Zillow da mesma forma. O que funcionou para mim, depois de fazer a pesquisa no Zillow e ver o imóvel que eu estava interessada, foi entrar em contato com o corretor da região. Selecionei os imóveis que eu queria para visita, mandei o link pro corretor, procurei uma imobiliária perto e eu consegui um corretor. Daí vai algumas dicas. Primeiro, para você conseguir fazer esse aluguel, você tem que ter alguns requisitos mínimos. Uma dica muito preciosa: quando você for para qualquer país que você vá, seja aqui nos Estados Unidos, seja algum país na Europa, seja qualquer país no mundo, se você decide ir para esse país, gente, por favor, procure ir pela via legal, sempre. Porque, por exemplo, além de ter uma dificuldade muito grande de um imigrante legal, que existe essa dificuldade enorme, você enfrenta muita dificuldade, por exemplo, alugar um imóvel, porque para você alugar um imóvel, você tem que estar legal no país. É uma dica que eu dou para vocês, muito preciosa. E não só isso, né, gente? A gente tá vendo toda essa questão política do que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, do que tá acontecendo na Europa também, e é muito triste, né? Enfim, tudo que está acontecendo. Então, o primeiro requisito é você estar legal. Por que tem esse requisito? Porque para você dar a entrada no apartamento, para você poder fechar um contrato de aluguel, você tem que ter o seu credit score aqui nos Estados Unidos. E o que é basicamente isso? Quando você está nos Estados Unidos, que você cria uma conta em banco, para isso você precisa ter a sua documentação, você cria um crédito. E você tem que ter esse crédito, é como se fosse um Serasa do Brasil,
Só que é um Serasa, o Serasa no Brasil, se eu não me engano, ele só mostra o mal pagador, né? Eu não sei, eu não me lembro, não me recordo se mostrava os bons pagadores, se existia algum crédito em relação ao Serasa. Mas aqui, quando você é bom pagador, você tem um crédito e ele sobe de numeração quando você paga o seu cartão de crédito, você paga a sua conta de luz em dia, se você faz um financiamento de carro, se você paga tudo em dia, você vai ter também esse crédito alto e etc. A principal coisa é você conquistar o proprietário do apartamento, porque ele precisa saber se você é uma pessoa realmente confiável, se você vai pagar o seu aluguel. Então, se uma pessoa ela tem um credit score bom, isso significa que ela é uma boa pagadora e, consequentemente, ela consegue fazer esse aluguel. A segunda coisa importante, que é muito bom você ter em mãos quando você vai entrar em contato com o corretor e você já sabe o apartamento que você quer, é importante que você tenha também comprovantes do seu trabalho ou de quanto você recebe. Isso é muito óbvio, né? Porque, por exemplo, se você quer alugar um apartamento de $3.000, você tem que estar ganhando aí pelo menos no mínimo uns 6, então você tem que ter o comprovante que você ganha 6, porque senão o proprietário da casa, ele não vai te aceitar. Ele vai simplesmente olhar uma pessoa que tá querendo um apartamento de 3.000 e ganha 3.500, essa pessoa não tem condições de alugar aquele apartamento. Então isso já é um motivo para ele rejeitar o seu pedido. Ah, mas eu não tenho comprovante do meu trabalho, ou enfim, qualquer coisa que seja, assim, não consegue comprovar de alguma forma. Você tem a opção também de mostrar para o proprietário se você tem alguma conta poupança com algum valor. Se no seu trabalho, se você trabalha como autônomo, você pode pegar, por exemplo, cartas de recomendações dos seus clientes, explicando, mostrando para esse proprietário que você tem um trabalho. Uma outra forma de comprovação também é pelo seu income tax, porque quando você faz a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, você consegue declarar para o proprietário do imóvel que você tem as condições, porque você recebe tal valor e você paga tanto de imposto, então você consegue arcar com o aluguel. Agora, quando for fechar o contrato, gente, vem a parte que mais dói o bolso. E eu vou explicar para vocês por quê. Financeiramente foi a parte mais pesada, porque quando você fecha o contrato, você vai pagar o valor do aluguel, obviamente, né? Vamos imaginar no exemplo que eu dei de 3.000, você vai ter que pagar pela propriedade o valor de 3.000. Só que não é só isso. O proprietário, ele vai pedir para você, normalmente, gente, é o mesmo valor do imóvel. 3.000 de seguro. O seguro você paga e quando fechar o contrato, tipo, se você fizer um contrato de 12 meses, supostamente eles devolvem esse valor, gente. Só que assim, eu já escutei muita gente falando que eles não devolvem. Então eu não sei te dizer, porque assim, normalmente o seguro do apartamento é aquela coisa, né? Tipo, quebrou alguma coisa, enfim, faltou alguma coisa, ou a parede não pintou, ou sei lá. Aí ele vai tirar desse valor. E você tem que pagar o corretor. E nesse caso, eu não sabia disso, gente. Eu achava que era porcentagem, porque na minha cabeça, no Brasil, a corretagem de aluguel é por porcentagem. Pelo menos eu sei que de venda é. Mas aqui, eu imagino que aqui de venda seja também, mas eu não sei como é no Brasil em relação ao aluguel, a corretagem. Aqui é o mesmo valor do aluguel também. Ou seja, em um só mês, você vai ter que dar 3 vezes o valor desse aluguel, gente. Então, tipo assim, é muito pesado. Você vai ter que estar preparado aí pra poder ter um dinheiro certo em mãos para poder exatamente fazer esse aluguel. Eu acho que é exatamente por isso, né, e pela facilidade também em relação a, às vezes a pessoa não ter como comprovar renda, ou enfim, que a maioria das pessoas optam por fazer o aluguel de quarto. Essa dica que eu dei pra vocês, gente, foi aqui de Nova York. Não sei se funciona em outros estados, mas eu imagino que sim. Eu imagino que a parte imobiliária não vá sofrer grandes mudanças em outros estados. Então, basicamente é isso, gente. Eu vou deixar nos comentários o passo a passo, mais ou menos, para quem quiser anotar e tudo. Esse vídeo para vocês, para ajudar vocês. Eu vou fazer outros vídeos também com, enfim, curiosidades. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu tô aqui para poder auxiliar vocês. E não deixem de seguir o canal, já falei de novo, né? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, por favor. E é isso, até mais!